vocês. É, Principalmente porque é uma patologia rara, que quando aparece, a gente começa a procurar no Google rapidinho tudo, e às vezes, muitas vezes não dá tempo, muitas vezes a gente não consegue informações, muitas vezes são difíceis achar esses artigos, tá? E todo ano tem uns 2 casos por ano, assim, aí você vê que é raro, mas quando aparece, geralmente é emergência, geralmente entra num horário que até é letivo, mas passa, então às vezes não é nem sempre o R3 pega, tá? Porque geralmente é o R3 para pegar, tá? Para essa aula eu me baseei principalmente em 2 artigos, tá? Esse de 2017, que da Maternal Health Neonatology, e esse da BDA, tá? De 2018, que falava principalmente de toda a fisiopatologia, toda a etiologia da hérnia, a incidência e o manejo anestésico, tá? Então, é uma patologia rara que acontece entre 1 e 3 mil, 4 mil nascidos vivos. Muitas vezes é subestimado porque tem casos de abortamento. Prevalece no sexo masculino e tem uma alta mortalidade quando associada a malformações, tá? Etiologia ainda desconhecida. Algumas hipóteses, né? Ela, ela aparece como nitrofen, que é um herbicida proibido que afeta o ácido retinóico, a deficiência de vitamina A e as baixas doses de retinol que foram dosadas no cordão umbilical. E aí, o que acontece, né? O que a gente principalmente pensa é o diafragma que não desenvolve, e aí todas o gastrointestinal, né, estômago, intestino, vão para o pulmão e não deixa ele desenvolver, ou é o pulmão que não desenvolve também associado à malformação de diafragma. Então, o que acontece primeiro, né? A malformação do pulmão ou a malformação do diafragma? Não se sabe ainda que vem primeiro, se é a malformação do pulmão ou a malformação do diafragma. Mas o fato é, eles estão interligados e associados. Existe uma falha no diafragma, mas existe com certeza um pulmão mal formado, hipoplásico, tá? Então, quando a gente pensa que a gente vai corrigir a hérnia e o pulmão vai abrir, expandir, e ela vai ventilar normal e vai acabar um shunt e tudo ficou bem? Não, não é isso, tá? Você vai corrigir essa hérnia e ainda o paciente vai apresentar hipertensão pulmonar, vai ainda apresentar o shunt e o metabolismo dele ainda não vai funcionar como uma cardiopatia, uma patologia cianótica, tá? Existe a hipoplasia, a ipsilateral, a hérnia contralateral, tá bom? A contralateral é quando existe uma organogênese, uma malformação bilateral, principalmente pulmonar. Qual que é a principal? O que eu quero que vocês saiam aqui os principais highlights da aula, tá? Então, hérnia diafragmática congênita, patologia rara, sexo masculino, que lado que afeta mais, esquerda ou direita? A resposta é 85% da esquerda, tá? Então, 85% da esquerda, 13% da direita, e tem a patologia, a hérnia central e a de Morgani, tá bom? Que é 23%. Mas o que a gente tem que guardar principalmente é do lado esquerdo. Então, o que a gente tem que saber com isso?
poucas vezes o fígado vai estar dentro do tórax, tá? São mais o intestino que você vai encontrar no exame físico, no raio-x do seu bebezinho, e que vai tentar raciocinar todo um raciocínio para essa patologia do lado, principalmente, esquerdo. Qual é a classificação dela? A, B, C, D. A sendo pequenos defeitos, né, totalmente rodeados por músculos. O B, menos 50% da parede torácica, com ausência de tecido diafragmático. O C, com maior 50% da parede torácica, com ausência do tecido diafragmático. E a D, a completa ausência do hemidiafragma. Quais as comorbidades associadas, então? Principalmente as cromossômicas trissomias de 13, 18, 21, genéticas. 14% cardiovasculares, sendo que 29% é do defeito do septo ventricular e 26% da CIA, tá? Então, 29% CIV e 26% CIA. 7% geniturinárias, 5% tem encurtamento de membros, 5% sistema nervoso central e 2% malformações do pálamo. O diagnóstico pode ser feito pré-natal ou pós-natal. Pré-natal, você pode ver, o prognóstico é pior quando acontece uma herniação hepática e quando você faz o diagnóstico gestacional precoce, lembrando que a formação embriológica do diafragma é entre a 4ª e a 12ª semana. Então, quanto mais precoce diagnosticar, pior é o prognóstico. Há um desenvolvimento pulmonar e mesenquimal do hepático concomitantemente, tá? E que quanto mais precoce for esse não desenvolvimento, pior é. Pós-natal, pior é o prognóstico quando você tem anomalias cardíacas, tá? E aqui são todas o pós-natal, o que a gente pode encontrar, como também que sela o prognóstico do paciente, do bebezinho. O tamanho do defeito, quanto maior, pior, anormalidades cromossômicas, hipertensão pulmonar grave, baixo peso, o Apgar de 5 minutos, baixo Apgar, e o pulmão contralateral pequeno, hernia diafragmática bilateral. Tudo isso gera um pior prognóstico pós-natal para o meu bebê, mas o pior deles é a anomalia cardíaca. O que pode ser feito intraútero? Os estudos estão feitos. Existem artigos sendo publicados que ocorre uma oclusão fetoscópica do lúmen traqueal, tá? Feito ainda com o bebê intraútero. E quando que a gente indica esse fenômeno, né? Como é que ele acontece? Ele indica em bebês de cariótipo normal sem malformações associadas. Eles colocam uma oclusão traqueal por plug e essa oclusão visa estimular o crescimento pulmonar, tá? Os fetos com obstrução de viária superior apresentam um aumento do volume pulmonar. Geralmente, eles inserem com 26 a 28 semanas e retiram com 34 semanas. Eles observaram que isso estimulava uma via aérea distal. Então, ocorre o quê? O maior desenvolvimento de toda essa árvore brônquica e um melhor prognóstico do meu nenê quando nasce, tá? Então, eles começaram. Isso é o que pode ser feito intraútero, antes do meu bebê nascer. E pós-natal, meu nenê nasceu. Como é que eu vou ver o raio-x? O que eu posso esperar dele, né? Geralmente, olha o meu raio-x, como é que eu tô. Então, vamos lá. Esquerdo lado, tá? Todas as alças intestinais aqui, ó. No meu lado esquerdo. Tá? O meu lado direito tá ok, sem alterações. E aqui é um raio-x depois de corrigida a hérnia. Então, vamos lá. Prestem atenção nessa figura que aqui vai ter, gente. É meio difícil o raciocínio, mas vocês têm que saber. Se vocês conseguirem raciocinar, vocês vão conseguir manejar. O que acontece? Acontece. Então, vamos lá. O meu intestino, principalmente então, do lado esquerdo que acontece essa hérnia, todo o meu intestino aqui está pressionando o meu pulmão ipsilateral, então eu tenho uma hipoplasia ipsilateral, um desvio do mediastino,
eu tenho uma hipoplasia do meu VE, porque ele vai estar mal formado, ele não vai ter espaço para se desenvolver e para ter uma contratividade adequada. Associado a isso, eu vou ter uma hipoplasia, eu vou ter, então, uma hipoplasia contralateral com uma hipertrofia de VE, de VD. Por que eu vou ter uma hipertrofia de VD? Então, vamos lá, raciocinando. Se eu tenho uma hipoplasia dos meus pulmões, eu vou ter o quê? Menos oxigênio passar nele, mal formados estão, má troca A, e há uma hipertensão pulmonar. Se eu tenho uma hipertensão pulmonar importante, eu vou ter uma hipertrofia de VD, tá? E shunt dá sempre da esquerda, sempre da direita para a esquerda, porque eu tenho uma hipertensão pulmonar, ou seja, é uma patologia cianótica, tá? Aqui vai dar para ver melhor, então. Então, vamos lá, gente. Difícil de raciocinar, mas a gente vai conseguir. Conteúdo pressionando o meu pulmão. Se o meu pulmão está hipodesenvolvido e está hipoplásico e tem hipertensão pulmonar, eu tenho o quê? Uma hipertrofia de VD. Se eu tenho uma hipertrofia de VD, eu tenho o quê? Um shunt direito para o esquerdo. Direito para o esquerdo, uma cardiopatia cenótica. E onde eu também encontro esse shunt, gente? Eu encontro esse shunt também numa persistência do canal arterial. O que é a persistência do canal arterial? É um canal que liga a aorta à artéria pulmonar. Se eu tenho uma hipertensão pulmonar, eu vou ter todo um shunt direito para a esquerda, cianótico, então toda essa patologia. E associado a isso, por eu ter o meu desvio de mediastino e todo o meu lado esquerdo tomado pelo intestino, eu vou ter também uma hipoplasia, uma malformação de todo o meu lado do VE e do átrio também. As câmeras cardíacas do lado esquerdo vão estar hipoplásicas e as câmeras cardíacas do lado direito vão ter uma hipertrofia pela hipertensão pulmonar. Ok. Quantos de vocês entenderam e quantos de vocês não entenderam para eu repetir? Vocês conseguiram mais ou menos raciocinar? Tendo essa visão aqui do que vai acontecer com o meu neném? Porque agora a gente vai colocar... Pode fazer pergunta aqui no chat, tá, gente? Posso prosseguir a aula? Eu vou prosseguindo. Se quem quiser, façam aqui as perguntinhas que eu paro a aula e a gente começa de novo, tá? Por que eu tô insistindo nesse aqui? Porque aqui é a fisiopatologia de tudo, tá, gente? Aqui é onde é a nossa base para entender o que a gente vai fazer com o bebê. Cuidados. Esse bebê, ele já sai com, geralmente, entubado da sala de parto, tá? Geralmente eles já entubam lá, tá? Já tem que ter toda a preparação de reanimação avançada, tá? Tanto no pré-operatório, tanto no pré-operatório na sala de cirurgia, onde o bebê vai nascer, como na nossa sala, como é que a gente vai preparar a nossa sala, tá? Então, todos os materiais de reanimação prontos. Geralmente já chega entubado, mas quando não chegar, você não realiza VVP com máscara, evitar distensão de estômago o máximo possível. Geralmente, ventilação, se você tiver que induzir, gentil ventilação. E geralmente vem com uma sonda orogástrica para distender, para esvaziar o estômago desse paciente, tá? Do bebezinho. Intubação pelo experiente, ventilação e transporte com ventilador manual. Você tem que... O que os artigos preconizam, principalmente? Manter uma pressão endotraqueal de menos de 25 centímetros de água e a sonda orogástrica aberta para descompressão. Cuidados básicos, temperatura, glicemia, sedação adequada e coleta de cariótipo, tá? Vamos lá, indicação cirúrgica. É uma emergência ou não? Ou dá para eu vir estabilizado esse meu bebezinho antes de botar
antes de botar na mesa? A resposta é: ele precisa estar estável hemodinamicamente, tá? Eu vou contar a história que veio um bebezinho instável hemodinamicamente, parou, a gente reanimou, não fez a cirurgia e voltou para a UTI, tá? Para estabilizar. Depois esse paciente voltou, mas estável para o centro cirúrgico, tá? E conseguiram fazer a cirurgia, apesar de depois falecer logo depois, uma semana depois. Mas, enfim, a resposta é: está instável? Por favor, UTI neonatal, estabilize o bebê, tá? Agora, vamos lá. Como é que eu vou saber os critérios para se ele está estável ou não? Eu preciso ter uma saturação pré-ductal entre 85% e 95%, para um FO2 de 50%, frequência cardíaca adequada para a idade gestacional, uma perfusão adequada, um débito urinário adequado e não tá acidótico, tá? Esse é o meu critério para tentar levar o mais estável possível esse paciente para a cirurgia. Vamos lá. O que é pré-ductal, gente? Deixa eu ver se eu tenho. Vamos lá. Eu vou passar essa aqui primeiro. Aqui está o meu canal arterial, não tá? Aqui sai minha carótida, aqui sai minha subclávia direita. A minha subclávia direita não está chuntada ainda. Ela vai chuntar aqui com essa hipertensão pulmonar. Esse sangue que está vindo aqui do lado esquerdo para o direito, na verdade, ele vai estar indo de direito para o esquerdo juntado com a hipertensão pulmonar, tá? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês visualizarem onde está o canal arterial, onde está saindo a subclávia direita, para saber que o meu shunt vai acontecer pós-ducto, pós-canal arterial. Então, onde que eu vou colocar o meu oxímetro? Isso aqui é básico também, é o que eu quero que vocês saiam sabendo onde eu vou colocar o oxímetro nesse bebê. É do lado direito, tá? É onde ainda não está chuntado esse neném, tá? Se eu for pegar uma artéria, o que é bom ter? O bebê vai estar entubadinho, o bebê vai estar com 2 acessos venosos de preferência. Às vezes, muitas vezes não dá para pegar o acesso central ainda nele. E eu vou tentar pegar de todo jeito uma artéria radial direita, tá? E eu posso ter aqui também a umbilical canalizada, sabendo que, vamos lá, radial direita vai ser pré-ductal e a umbilical vai ser pós-ductal. Por que é pré-ductal, pós-ductal? O que tem que isso a ver? A saturação pré-ductal e pós-ductal, a diferença entre elas me dá uma ideia de hipertensão pulmonar. Se eu tiver na saturação pré-ductal e pós-ductal um ΔT maior que 10%, ele sugere, tem indícios que tem hipertensão pulmonar, tá? A ausência desse ΔT de 10%, não quer dizer que não tem hipertensão pulmonar, porque a maioria deles nascem com hipertensão pulmonar. Mas se você tiver um grau maior que 10%, dessa diferença de saturação pré-ductal e pós-ductal, isso é fortemente um indício que você vai ter uma hipertensão pulmonar, tá? Então, vamos lá. Peguei o bebê entubado, 2 acessos venosos de preferência, artéria radial de preferência, artéria umbilical de preferência. Gente, isso aqui a gente está falando, tá? Em termos de ciência. Muitas vezes, por exemplo, o bebê que eu toquei as duas, eu torei hernias diafragmáticas que eu troquei, não tinham artéria, não conseguimos artéria, não conseguiu secar artéria, então foi sem artéria, tá? Pegaram central e fazia coleta do central, não tinha muita ideia de gasometria naquele momento, porque era o que deu para fazer, porque não consegui. Mas o ideal é a gente ter uma artéria, tá? Meu bebê está hipotenso. Como é que é? Uma pressão arterial de menor que 35 milímetros de Hg, como é que eu faço primeiro? Primeiro, bolos de Ringer lactato, hidrato ele, 10 ml por quilo, e depois eu vou entrar com a dopamina. Ou um outro vasopressor, tá bom? Todo mundo entendeu o que é pós-ductal, pré-ductal?
Se vocês tiverem qualquer problema de visualizar isso, a gente para, tá bom? E a ventilação? Como é que foi a ventilação? Como é que eu ventilo esse meu bebê? Obviamente, gente, uma hiperventilação agressiva tem um aumento da mortalidade devido ao barotrauma, tá? Em 95, e colaboradores preconizaram que fizeram um estudo com a pressão inspirada de menor de 25 centímetros de água é a mais ideal. Esse foi um trial desenvolvido principalmente em países europeus, que eles ventilaram, fizeram um estudo ventilando com a ventilação mecânica a volume e aqui de alta frequência, tá? Ventilação oscilatória versus ventilação oscilatória de alta frequência. O que eles sugerem nesses estudos, não conseguiram saber qual é a melhor, mas o que eles sugerem, que eles puderam observar nesse estudo multicêntrico europeu, foi o quê? Ventilação, o que eles consideravam uma ventilação convencional? Uma pressão inspiratória de 25 centímetros de água, um PIP de 3 a 5 e uma hipercapnia permissiva, tá? O que eles observaram na ventilação a volume, né? Ventilação a volume. Que havia um menor tempo de ventilação mecânica no bebê, uma diminuição menor de incidência de ECMO, diminuição de vasodilatadores pulmonares e drogas vasoativas, menor uso de óxido nítrico, de sildenafil e diminuição de falha de tratamento. E o que é a ventilação de alta frequência oscilatória? É uma ventilação entre 1 a 3, volume corrente de 1 a 3 ml por quilo, uma pressão de vias aéreas constante de 13 a 17 centímetros de água, alta frequência oscilatória entre 10 a 12, 1 para 1, um delta-PP de 50 centímetros de água, dependendo da vibração da caixa torácica, uma pressão média de vias aéreas constante, mantendo o recrutamento alveolar. Isso aqui a gente está falando de manutenção na UTI, tá, gente? Para bebê. O nosso ventilador vai ventilar a volume ou a pressão, o que a gente vai ter lá na Santa Casa, tá? Mas na UTI, o que eles observavam são esses dois tipos de ventilação que eles estudaram, tá? E o que eles consideram uma falha de ventilação? Os critérios que eles consideram é uma acidose, pH 7, menor que 7,2, um PCO2 menor que 60 centímetros, uma saturação pré-ductal menor que 80%, movimentos torácicos paradoxais, retrações taquipneia, indicação de alta frequência. Eles começaram a indicar o quê? Eles começavam a ventilar com a ventilação mecânica normal e, quando ele tinha essa falha de ventilação, eles começaram a mudar para a indicação de alta frequência oscilatória, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Não. Hipertensão pulmonar. E aí, meu bebê está com hipertensão pulmonar. Como que eu vou manejar essa hipertensão pulmonar? Eu tenho geralmente um ecocardiograma que dá para fazer, eu avaliar a função cardíaca e a pressão pulmonar em 24 horas, eu consigo, eu indico, é indicado, tá? Se a gente tiver melhor. E quando eu tiver uma diferença de saturação pré e pós-ductal maior que 10%, isso sugere uma hipertensão pulmonar, tá? O que eu posso usar? Então, vamos lá. Para início de conversa, essa hipertensão pulmonar, muitas vezes, ela é falha nos processos que a gente tem, nos processos de drogas que a gente tem para diminuir, para melhorar essa hipertensão pulmonar. Por que elas são falhas? Porque essa hipertensão pulmonar é devido à malformação do pulmão, tá? Associado ao que? Uma persistência da, 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 da hipertensão pulmonar do recém-nascido. Por quê? Porque quando o bebê está dentro do útero, dentro da placenta, ela tem uma hipertensão pulmonar, que depois ela tem uma diminuição da resistência vascular pulmonar quando o bebê expande o pulmão.
Então, ela tem uma persistência da manutenção da hipertensão pulmonar do recém-nascido mesmo, associada a uma malformação. Então, muitas vezes, as drogas, óxido nítrico, sildenafil que a gente é utilizado, muitas vezes não funciona, é resistente a essas manobras que tem na literatura, tá? Mas o que a gente tem que ter na cabeça? A gente tem que saber manejar essa hipertensão pulmonar. E qual a maneira na literatura que a gente pode lidar com isso? Aumento da resistência vascular sistêmica. Por quê? Eu aumentando a resistência vascular sistêmica, eu vou diminuir o meu shunt da esquerda para a direita, tá? Então, o que a gente pode usar? Drogas vasoativas, que aumentam a resistência vascular sistêmica, e eu posso usar também aqueles totozinhos de adrenalina. Eu vi que o meu paciente está desaturando de uma hora para outra, eu já expandi o meu volume, eu já vi, mas está desaturando demais, eu posso fazer o quê? 1 micrograma por quilo em bolos de adrenalina para dar ver se o shunt inverte, tá? Ou se diminui esse shunt da direita para a esquerda. Tá? Então, indicação de manter a perfusão dos órgãos, diminuir o shunt da direita para a esquerda, sem benefícios de sobrevivência. Quais são as minhas drogas vasoativas? A nora, a dopa, a dobuta e a milrinone. Óxido nítrico. Tá? Óxido nítrico vocês vão ver muito em cardiopatia congênita e nesses casos de hipertensão pulmonar de hernia diafragmática, tá? É um vasodilatador seletivo pulmonar, a dose, a gente começa com 20 ppm, podendo ir aumentando, é uma dose resposta que a gente tem, e você pode descontinuar ele lentamente, tá? Pode não, deve descontinuar ele lentamente para não dar rebote. Então, acostume-se, geralmente esses bebês chegam com torpedo, com o óxido nítrico. E se não chegarem com óxido nítrico, você solicita que na Santa Casa tem óxido nítrico, e você deve ligar. Se você estiver muito confuso na hora de ligar, que geralmente dá uma confusão, porque você nunca ligou, ou você chama alguém da cardíaca infantil que está lá na sala, está próximo, ou você chama a fisioterapeuta que sabe ligar esse, tá? O óxido nítrico e conectar direitinho, que é na parte inspiratória. Outra droga vasoativa que a gente tem que lembrar, que é muito útil, é o milrinone. É o inibidor da fosfodiesterase, causa aumento do AMP cíclico. Ele causa relaxamento do miocárdico, luz inotrópico, um inotroprismo, aumento da contração do miocárdico, diminui a resistência vascular pulmonar, e a dose inicial que você tem que dar em bolos é 50 microgramas por quilo, depois a manutenção de 0,25 a 0,75 microgramas por quilo por minuto. Prostaglandina, e aí? Vamos manter ou vamos tirar? Tá? Ela mantém a persistência do canal arterioso, o que piora a saturação pós-ductal, por intensivar o shunt da direita para a esquerda. Mas em casos graves, a gente pode deixar ele para descarregar o VD e manter o débito cardíaco normal, tá bom? Então, quando ele chegar, você pode até deixar ele e ver como é que vai ficar hemodinamicamente o seu bebê para desligá-lo ou não, se precisar diminuir o shunt da direita para a esquerda, tá? Pacientes graves, vamos lá, coloque em ECMO ou não. Sim, onde que a ECMO é indicada? Maior que 34 semanas, peso maior que 2 quilos, uma saturação pré-ductal menor que 80%, 85%, pós-ductal menor que 70%, ou seja, mantendo uma hipertensão pulmonar grave e critérios de acidose, hipotensão e chocado, tá? Esses pacientes, sim, a ECMO é uma indicação. Tá? Ou seja, instabilidade hemodinâmica e hipertensão pulmonar persistente. Agora está aqui como é que é a correção que acontece, né? Como é que eles corrigem essa hérnia? Então, geralmente é com PET de Goretex, tá? Ou rafia primária. Quando a hérnia é muito grande, PET de Goretex ou rafia primária para correção dessa hérnia. E lembre-se que você vai corrigir a hérnia, mas você não vai ter a expansão pulmonar. Esse pulmão está hipoplásico. Tá? Então, a gente falou de correção aberta. E ainda tem escrito na literatura a toracoscopia, que as vantagens são a menor dor pós-operatória, alimentação precoce, uma cicatriz menor,
e uma desvantagem se você tem que lidar com a acidose, PCO2, a hipercapnia persistente, e a piora da hipertensão pulmonar, tá? Então, é para fazer em centros que tem pessoas experientes, tanto anestesicamente como da CIP, né? Pessoas experientes com toracoscopia. Sequelas. Taxa de sobrevivência de 69%, infelizmente com 87% de sequelas, bastante sequelado, tá bom? 34% com infecções de trato respiratório, 40% de deformidades torácicas, 30% com refluxo, 50% da audição neurosensorial e maior que 70% com déficit cognitivo, tá? Bem, essa foi a aula, então vamos lá. O que eu quero que vocês guardem? Principalmente, vamos lá. Principal lado esquerdo. O que eu vou ter, gente? Vamos lá, highlights. Esquerdo. Essa aqui, essa imagem que você vai ter que entender que eu vou ter meu intestino apertando comprimindo meu pulmão tendo uma hipertensão pulmonar, um VD hipertrófico, tá? Todo o meu lado direito fazendo shunt direito para esquerdo e o meu VE hipoplásico, porque eu vou estar totalmente desviando o meu mediastino, ele não vai ter espaço para desenvolver. E um shunt esquerda-direita, tanto como C e A, quanto se tiver C e V, e tanto no meu PCA, tá? No meu canal arterial. E o bebê chegou, ventilação gentil, hipercapnia permissiva, colocar o meu oxímetro, isso eu não vou perdoar vocês se vocês não lembrarem, oxímetro na direita, artéria na direita, e um oxímetro no pezinho, para vocês terem ideia da saturação do delta T, tá? Maior que 10%, e medidas de hipertensão pulmonar, que vão ser óxido nítrico e drogas vasoativas, drogas vasodilatadoras como o milrinone também. Deram para pegar alguma coisa? Conseguiram? Eu acho essa aula, assim, apesar de ser patologia rara, essa aula eu acho bem legal, porque quando acontece, você não consegue ter essas informações na hora, ao mesmo tempo, de uma maneira geral. Então, você precisa, pelo menos, entender um pouquinho a patologia, entender um pouquinho o shunt direita para a esquerda, para a gente saber manejar. Tudo bem? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo ou no chat? Só para a gente poder discutir um pouquinho aqui. Então, o que eu acho interessante é que, assim, aparentemente é uma patologia rara, é uma patologia que vocês vão pegar apenas em hospitais mais estruturados, hospitais mais dedicados a tratamento de pacientes pediátricos ou paciente neonatal. Só que é o que a Ana falou, né? Na verdade, isso daí é uma justificativa para você falar de vários assuntos importantes, né? Como ventilação pulmonar difícil, com paciente com hipertensão pulmonar, lembrar da circulação cardíaca, né? Das pressões em câmeras diferentes. Então, ele acaba levando, assim, um monte de informações que você não usa simplesmente na anestesia pediátrica, você vai usar vários conceitos que você usa em qualquer paciente. Então, vale a pena, eu acho que vale muito a pena esse tipo de apresentação para a gente relembrar alguns conceitos que a gente usa todo dia, não só nessa patologia mais rara, né? Algum comentário? Quem não puder falar, faz pelo chat. E lembrar, gente, então, monitorização direita, tá, gente?
isso é fundamental, né. Vou parar a gravação.